Alô, internautas e seguidores do canal Assis Baiano, o repórter Olho no Lance, no quadro Magnífico Passado do Esporte. Tema: os craques top e superstar do futebol do Brasil. O que significa isso? Significa aqueles craques brasileiros que no campo, entre as quatro linhas, magnificamente conquistaram a Copa do Mundo da FIFA. E superstar são aqueles que brilhantemente conquistaram a Copa do Mundo, mas também foram entre os grandes craques do mundo, dos melhores ao melhor, privilegiados, não é? Pela FIFA. E foram laureados como o melhor jogador do mundo. São esses aí, o top e superstar. Este título, o melhor do mundo, ele foi acontecido no 1991. Daí em diante, o primeiro melhor do mundo foi o Lothar Matthäus, da seleção alemã. Muito bem. Quais foram esses jogadores que conquistaram esse título aí, Top Superstar? Pasmem, só os R's. Quais deles? Bom, os R9. Quem? Romário e Ronaldo. Os R10. Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. E o R8, sozinho, Ricardo Kaká. Foram esses jogadores agraciados como o melhor do mundo e magnificamente conquistaram a Copa do Mundo. Bom, já falei do R9, o Ronaldo Fenômeno, e também o Romário, o rei da pequena área. Hoje, dia 11 de setembro de 2021, eu vou falar do R10, Rivaldo. O pouco de mídia e muita bola. O injustiçado, Rivaldo. Bom, vamos contar a história do Rivaldo. O Rivaldo nasceu no dia 19 de abril de 1972, em Pernambuco, Recife, capital, no bairro Beberibe. Ele jogava tanto no bairro dele, Beberibe, também na cidade paulista, o amadorismo, e foi descoberto pelo Santa Cruz. Se profissionalizou, foi ser profissional depois de 19 anos, em 1991. É brincadeira. Demorou muito para ser profissional. E aí,
foi, inclusive, para a Copa Juniores a Taça São Paulo de Juniores, aonde realmente se ressaiu muito bem e foi contratado pelo Mojimirim, mas praticamente uma troca. Foi trocado por 5 jogadores. Muito bem. Jogou no Mojimirim, né? Formou aí o Carrossel Caipira e de destaque fez um gol que Pelé quis fazer, não pôde, do meio do campo. Aí realmente foi um destaque dele. E aí foi emprestado ao Corinthians. Muito bem, em 1993. Foi bem em 93, mas em 94 ele não foi bem. Inclusive isso acarretou ele não ser convocado para a seleção brasileira. E aí o Corinthians devolveu ao Mojimirim. O que aconteceu? Palmeiras Parmalat, como técnico Luxemburgo, né? O Vanderlei Luxemburgo, grande técnico da grande fase do Palmeiras com a Parmalat, e Rivaldo foi contratado. O que foi que aconteceu? Rivaldo, tanto no Santa Cruz, como Amador e também como no Mogi, ele era centroavante ou ponta esquerda. E aí o Luxemburgo, como um grande técnico que todos reconhecem, botou ele no meio de campo. E aí, meu amigo, na grande fase do Palmeiras Parmalat, grandes jogadores. Veloso, Cafu, o Kleber, o Antônio Carlos, Roberto Carlos, ao meio de campo, Flávio Conceição, o grande Amaral, certo? O Djalminha, o Zinho, o próprio Rivaldo, titular absoluto, nas três fases, 94, 95 e 96. E aí outros grandes jogadores, como atacante, grandes atacantes, né? que o Parmalat teve, o Evaí, né? O Miller, o Capetinha e tantos outros que eu não vou mencionar, senão vou perder tempo. Então aí o Rivaldo cresceu, foi aí que ele veio realmente ser reconhecido, o grande meia que estava realmente era injustiçado. E daí foi visto pelas equipes europeias. Quais? Quase todas. E quem contratou ele? O La Corunha, de Mauro Silva e Bebeto. Ele foi para o La Corunha substituir o Bebeto. Grande jogador, Bebeto. E aí, você vê o que aconteceu. Por ironia do destino, ele continuou lá no La Corunha. Foi bem nessa primeira temporada lá no exterior, na Espanha. Foi terceiro lugar do campeonato espanhol e também fez 22 gols. Chamou a atenção de quem? Daquele que sempre está alerta para jogadores brasileiros que estão despertando para o mundo. Então, mas antes disso, o Rivaldo foi convocado. Tanto quanto ele estava no Corinthians para a seleção brasileira por Parreira, e foi convocado para a seleção olímpica.
Só que não ganhou em Atlanta, né? E quem ganhou foi a Nigéria. Muito bem, isso também não desfavoreceu o crescimento do futebol de Rivaldo. Foi para o Barcelona não estava bem, né? Mas o Barcelona tinha acabado de sair do Barcelona, em 2007, que foi para o Internacional, o grande fenômeno, Ronaldo. E Ronaldo cumpriu o papel dele, a esperança dos torcedores do Barcelona de continuar a mesma coisa, e foi o que aconteceu. No Barcelona ele foi campeão da Copa do Rei, foi campeão espanhol, campeão da Supercopa, entendeu? Realmente. Agora, teve vários títulos pessoais, como foi vice-campeão em 98, todo mundo viu, só não fomos campeão porque houve aquele problema com o Fenômeno, e ele foi um dos grandes destaques daquela Copa. Foi o melhor do mundo no Barcelona, o melhor do mundo, né? Foi campeão da Copa América e das Nações. Quer dizer, um jogador que foi injustiçado inicialmente, começou tarde, fora da posição, e aí se destacando lá no Barcelona, que até hoje ele é lembrado. A maior fase que ele teve foi no Barcelona. E aí, justamente, foi contratado pelo Milan. Aí o Milan sempre também de olho nos jogadores do brasileiro que passava pelo Barcelona, ele sempre pegava, mas sempre destruindo alguns, como foi o caso de outros jogadores como o Ronaldo. Muito bem, lá ele não se deu bem. Lá, apesar de ele conquistar 3 títulos, a taça, a Copa da Itália, também a UEFA, inclusive campeão do mundo de 2002, mas esses títulos, pelo menos os 2 que conquistou com o Milan, ele foi na reserva. Isso aí realmente já foi quase uma decadência. E ainda, para complicar, chegou quem? Chegou um jogador brasileiro, R também, Ricardo Kaká. Chegou, era o potencial de futebol do Brasil, chegou lá, botou ele na reserva. Aí ele teve que sair. Saiu, e aí veio para onde? Para o Cruzeiro, aonde estava quem? Luxemburgo. Vanderlei mandou chamá-lo. Ele veio, mas aí deu outro azar, que o Luxemburgo teve uma incompatibilidade com a diretoria do Cruzeiro e mandaram ele embora. Aí o Rivaldo também pegou seu boné e foi embora. Aí o negócio ficou, né? Um jogador que poderia ficar no exterior fez igual a Romário e outros que vieram para o Brasil. Mas aí ele voltou ao futebol europeu. Como? Olympiacos, da Grécia. E lá ele voltou ao seu futebol brilhante, goleador, bicicleta, jogador clássico, um meio-campo clássico. E aí foi 3 vezes campeão da Grécia. Foi também 2 vezes da Copa da Grécia. E fazendo muitos gols. Era um goleador. E aí, jogou seu futebol, voltou o seu nome à mídia europeia e foi contratado por outro time da Grécia, de Atenas.
AIK. Também fez um bom papel, sabe? E sempre continuando com um jogador tímido, né? Inclusive para a mídia. Mas a mídia também não ajudava ele, sempre crucificava ele, como na Copa do Mundo de 2002, que ele e Ronaldo foram, né, foram realmente os melhores e quase que, que desconvoca o homem nas eliminatórias, que era a mídia em cima dele, dizendo que ele só jogava na Europa. Mas ele mostrou que foi um dos melhores jogadores, juntamente com o Fenômeno. Bom, aí ele foi para o AIK, fez o papel dele, aí começou a decadência. Indo para clubes que não tinham renome e fazia seu papel, mas aí voltou. Teve umas contusões, voltou para o Brasil. Aí já foi a decadência total. Veio para o São Paulo, ficou no São Paulo, por ali, em 2014, 2014 aí, 13, não deu nada. Aí, na realidade, foi contratado pelo São Caetano. E aí, em 2015, 2014, ele anunciou pendurar chuteira. Não estava mais aquele grande jogador que todo... E ele também entrou para o cenário do esporte já tarde, mas um grande jogador que demonstrou. E aí, já na decadência, foi para o São Paulo. O São Caetano contratou, ele aí resolveu pendurar a chuteira. Isso em 2013, 2014. Aí, ele tinha uma missão para ele cumprir. Voltou ao Mojimirim como presidente. Mas mesmo assim, voltou a jogar. Depois de pendurar a chuteira, voltou a jogar no Mojimirim, porque seu filho estava no Mojimirim e ele jogou várias partidas com o filho dele. Teve um jogo onde o Mojimirim estava no A2. E aí, o que foi que aconteceu? Ele fez um gol e o filho dele fez 2 gols. Tinha coisa melhor para ele realmente pendurar a chuteira. E aí, em 2015, ele realmente pendurou a chuteira definitivamente. E aí nós temos aí a história de um grande jogador, grande meio-campo, espetáculo, dribles fáceis, chute forte, bicicletas. E realmente foi um dos jogadores de meio-campo do Brasil mais clássico. Então, realmente poderia ficar na seleção brasileira há mais tempo. Não ficou. Não ficou porque realmente a mídia não ajudava ele. Então, ele foi que fez. Teve que pendurar a chuteira, poderia jogar mais tempo. E agora, temos a história dele, dizer que na seleção brasileira, né, ele foi vice-campeão do Brasil em 98, por aquelas problemáticas que aconteceu com o Ronaldinho. Foi campeão do mundo, ele e Ronaldo. Ronaldo realmente foi o grande jogador da Copa do Mundo de 2002. E depois o Rivaldo, sem sombra de dúvida. Fez 34 gols na seleção brasileira, podia fazer mais e podia ser campeão. Então, essa é a história do grande Rivaldo, que saiu do Nordeste e demonstrou que no Nordeste tem jogadores assim como ele, assim como o Bebeto e assim como outros grandes jogadores que foram para a seleção brasileira. Bom, quero aí pedir desculpa mais uma vez, porque, né, eu já sempre falo, tenho uma acuidade visual e dá números e é muito difícil a pessoa gravar tudo isso. Mas dizer aí que está aí os R's. Próximo R é Ricardo Kaká. Esse foi também um grande jogador que tem a sua história para contar. Então, obrigado aí por vocês, estar sempre me acompanhando. Não é necessário ter muitos seguidores, não. Eu quero que vocês realmente vejam a minha força de vontade
para estar sempre no futebol. 20 anos no rádio, com o programa Momento do Amadorismo, e sempre estou presente. Então, por isso que eu estou fazendo, né, essas histórias desses grandes jogadores. Então, não perca que recentemente darei aí a história do Ricardo Kaká. Fui!